A paz do Senhor, meus irmãos, é com muito amor e carinho que hoje estaremos com a última aula da matéria de Cristologia, doutrina ou estudo de Cristo. Já estudamos sobre tudo sobre Deus. A primeira matéria foi teologia, a segunda, Cristologia. Irmãos, o nosso curso básico tem 20 matérias. E graças a Deus, hoje estamos finalizando a segunda matéria. Já pedindo graça ao Senhor, ajuda ao Senhor, para semana que vem estarmos com a nossa terceira matéria de teologia. O tema é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, irmãos, e fiquem à vontade para aprendermos juntos mais do nosso Senhor Jesus. A aula de hoje, irmãos, é a aula que vai falar sobre Jesus no Getsemane. Todos nós sabemos e temos a convicção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje, irmãos, vamos aprender de forma profunda, bem rápida, vai ser uma aula rápida, bem objetiva, mas que vai nos edificar muito. Primeiro, vamos entender aqui, Getsemane, vocábulo proveniente do aramaico, né? E no aramaico esse nome é Gat, Shemin, e significa um lugar de azeite. Era um jardim, né? Era um jardim que no grego é Kepos, no grego. E esse jardim, irmãos, ele ficava, né? O lugar onde ele ficava era ao leste de Jerusalém, além do vale do Ribeiro de Sidrom, próximo do Monte das Oliveiras. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 26, versículo 30. Contrata-se com o Éden, local onde o primeiro Adão foi vencido pela tentação. Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 12. Porém, o segundo Jesus Cristo prevaleceu. Lucas capítulo 22, versículo 42. É sobre isso que vamos estudar, irmãos. Vamos estudar sobre um jardim. O nome do jardim é o Jardim do Horto. Vamos aprender aqui tudo sobre Jesus. E para a gente entender melhor, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. As três testemunhas presenciaram o cumprimento da profecia proferida por Isaías. Isaías 53, versículo 10. Irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre esse suor. Muitos fala que Jesus chorou lágrimas de sangue. Eu sei que muitos sabem que foi o suor, mas também tem outros que sabem, que acreditam, que falam que foi Jesus que chorou sangue. E aqui vamos entender com clareza o porquê desse suor sangue. Primeiramente, a gente vai entender que a medicina diz que se ficarmos em grande agonia, pode acontecer isso. O suor pode ser transformado em gotas de sangue, né? E tem um nome, e chama isso de hematidrose. É necessário uma grande fraqueza, acompanhada de abatimento moral, profunda e com muito medo. Quando a pessoa tem muito medo, né? Quando a pessoa tem aquela tristeza profunda, aquela dor profunda, a dor é tão grande, que, segundo a medicina diz, que quando isso acontece, dá-se o nome de hematidrose. Então, acontece que gotas desse suor vai sair transformada em sangue, devido àquela grande tristeza que a pessoa está sentindo. Então, veja o que o nosso Senhor Jesus passou. Ele sentiu essa profunda dor. Irmãos, e precisamos entender aqui que Jesus é a sua parte humana. Já aprendemos. Jesus tem duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Então, aqui Jesus, homem, está passando por esse processo. E outra coisa, muita gente diz, mas Jesus venceu porque era Deus. Não. Jesus, ele venceu como homem. Jesus foi tentado no deserto como homem. Jesus teve fome como homem. Jesus sentiu essa profunda dor, essa agonia, a ponto do seu suor ser transformado em gotas de sangue. Como homem.
ele não usou da sua divindade. Ele venceu como homem. Você vê que logo a gente entendeu aqui uma comparação. Jesus, no jardim do Getsemane, comparando ao primeiro Adão, não ao Adão que veio no jardim do Éden. Então, Jesus no Getsemane e Adão no jardim do Éden. Então, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Só para entender um pouquinho, irmãos. E continuando a nossa aula de hoje, vamos aprender hoje que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Outra coisa, irmãos, só a título de entendimento, de conhecimento. José não foi vendido por 20 moedas de prata. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Por quê? Porque naquele tempo não existia a prata ainda. O que existia era ciclo. E o que era ciclo? Ciclo eram uns pedacinhos de prata do tamanho de um grãozinho de feijão. Então, ele foi vendido, José, por 20 ciclos de prata. Agora, por que a Bíblia diz moeda? Porque moeda, entendemos quando fala moeda como moeda de troca, para poder entendermos. Mas a moeda só apareceu 700 anos depois. Então, quando Jesus chega, já existia a moeda, mas no tempo de José não existia a moeda ainda. Outra coisa, para a gente entender. Os dois maiores jardins, veja só, o jardim do Éden e o jardim do Getsemane, os dois maiores jardins. E vocês encontram tudo isso no nosso livro. Por isso que eu estou falando aqui, mas já tem aluno que tem esse livro. Glória a Deus. Isso ajuda a responder a prova. Eu te aconselho a comprar os livros porque vai te ajudar a responder suas provas. Então, vamos lá. O primeiro jardim, o primeiro Adão, Gênesis 2, 7, né? E o segundo Adão, Cristo, 1 Coríntios 5, 14. Adão trouxe o pecado, Cristo trouxe a redenção. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito da vida é eterna, em Cristo. Estamos debaixo da ira e agora estamos debaixo da graça. Estávamos caídos e agora, por meio do nosso Senhor Jesus, estamos de pé. O homem pecou e Cristo perdoou o homem. No jardim do Getsemane, Cristo perdoou o homem. No jardim do Éden, o homem peca. No jardim do Getsemane, Cristo perdoa o homem. No jardim do Éden entrou a morte. No jardim do Getsemane, Cristo trouxe a vida eterna. No jardim do Éden entrou o pecado. No jardim do Getsemane, Cristo tirou e perdoou o pecado. No jardim do Éden entrou a condenação. No jardim do Getsemane, Cristo nos livrou. No jardim do Éden, Satanás venceu. Isso aqui é muito forte. E no jardim do Getsemane, Cristo venceu o Éden e jardim do Getsemane. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui, irmãos, outra coisa importante. 3 pontos mais crucial na vida de Cristo. Isso vai cair na prova, irmãos. Primeiro, a grande agonia no Getsemane, Lucas capítulo 22, versículo 44. Segunda, a traição de Judas, Lucas 22, versículo 47 a 48. A crucificação, Mateus capítulo 27, versículo 46. Então, aqui estamos vendo nos 3 pontos mais crucial na vida de Cristo. A grande agonia no Getsemane, a traição de Judas e a crucificação. Isso mesmo. Agora, 7 grandes milagres na vida de Cristo. 7 grandes milagres na vida de Cristo. Cristo nasceu milagrosamente, Mateus capítulo 1, versículo 20. Cristo venceu milagrosamente, Mateus capítulo 8, versículo 27. Cristo morreu milagrosamente, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 54. Cristo ressuscitou milagrosamente, Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 6. Cristo subiu ao céu milagrosamente, Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Cristo voltará milagrosamente, Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Cristo reinará milagrosamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Para a glória de Deus, irmãos. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a crucificação. E Jesus prediz a sua morte. Desde então, começou Jesus a mostrar ser morto e ressuscitado
ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. 3 coisas que a cruz revela. 3 coisas que a cruz de Cristo revela. Preste atenção aí. Primeiro, a obediência de Jesus ao Pai. Segundo, a inocência de Jesus. Terceiro, a vitória de Jesus. Onde está isso? Isaías 53, verso 7 e Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, estamos vendo aqui 7 manifestações do Espírito Santo na vida de Cristo. Primeiro, na encarnação de Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 35. No batismo de Cristo, Mateus capítulo 3, versículo 16. Na tentação de Cristo, Mateus capítulo 4, versículo 1. No ministério de Cristo, Lucas capítulo 4, versículo 18. Na crucificação de Cristo, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Na ressurreição de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Na ascensão de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 20. Agora vamos ver as 7 palavras de Jesus na cruz. Irmãos, vamos ver agora, nesse momento, as 7 palavras de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus falou a primeira palavra e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta palavra é representativa ao objetivo do Filho de Deus, que veio a este mundo para perdoar pecados. Mateus capítulo 2, versículo 5. Segunda palavra. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. E esta palavra é representativa ao real poder da salvação, do nosso Salvador. Mateus capítulo 18, versículo 11. Terceira palavra. Mulher, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. João capítulo 19, versículo 26. Representa a despedida de Jesus deste mundo para o céu. João capítulo 14, versículo 2. Quarta palavra de Jesus na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus capítulo 27, versículo 46. Representa Cristo desamparado pelo Pai por causa dos nossos pecados que estava sobre ele. Na verdade, eu vou explicar melhor. Aqui representa, a ausência do Pai. Jesus estava ali naquele momento, carregando todo o nosso pecado. Então, a Bíblia diz que o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Então, Jesus ali estava assumindo todos os nossos pecados. E ali doeu para ele, que foi a ausência do Pai. Por isso que ele diz: Eli, lama sabachthani. Ele está dizendo: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui foi o que mais doeu para Jesus na cruz. Quinta palavra, tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Representa o sofrimento de Cristo e o cumprimento da profecia de Isaías 69, versículo 21. Eu vou falar um pouquinho sobre esse momento de Cristo na cruz daqui a pouco. Sexta palavra, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Representa a consumação da lei e do ministério aqui na terra. Romanos capítulo 6, versículo 8 e capítulo 7, versículo 6. Sétima palavra de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Representa a passagem da sua vida humana para a vida divina. Novamente, louvado seja Deus. Cristo, ele é o Criador, ele já existia. Mas a palavra de Deus diz, e vamos estudar com mais profundidade. Eu vou entrar no PV de cada um e a gente vai estudar com mais profundidade sobre esse assunto. Um corpo me preparaste. Cristo, ele já existia. Mas o Pai prepara um corpo para ele. Ele vem como um homem. Ele passa por todo o sofrimento como homem, para poder pagar os nossos pecados. Irmão, é uma aula muito profunda. Ele veio como homem, sentiu nossas dores, foi tentado. Ele poderia decidir. E sabe o que acontecia? Quando uma pessoa dizia: não, eu não quero.
estava dizendo: o condenado é ele, o condenado é ela. Eu sou inocente. Jesus, ele veio e ele assumiu a minha e a sua culpa. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Segundo os gregos, tinha um costume na Grécia que quando a pessoa faz um crime, coloca o veneno na taça ou cálice, chama 10 daqueles que estão ali, dá 10 taças para eles, e agora o rei, o juiz, olha assim, cada um com uma taça na mão, na taça tinha o veneno, e o que o juiz disser, tome o cálice, ele tem que tomar e esperar morrer. E ali vai inocentar os outros 9. Esse era o costume na Grécia. Os 10 estavam ali, e ali o juiz dizia: tome o cálice. E se aquele não tivesse feito todo o mal, não fosse o criminoso, mas o juiz disse tome para inocentar os outros, ele tinha que tomar e os outros seriam soltos. Então veja só, o juiz manda tomar para inocentar outro. E o juiz diz tome. Foi assim que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Jesus, como um homem, disse: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não sou o culpado. O culpado é eles. E naquele momento, Jesus poderia decidir. Mas ele foi até o fim por mim e por você. Ele olhou assim e disse: Pai, mas se tu tá mandando para inocentar, foi para isso que eu vim. Jesus tomou o cálice. Jesus tomou o cálice. Agora, um inocente morreu na cruz para pagar, nos resgatar, nos dar o direito da vida, nos aproximar do Pai. Aleluia. O costume da Grécia era: os 10 estão ali, os 10 estão com a taça, mas o que o juiz dissesse, tome, e tomasse, inocentava os outros. Jesus tomou. Jesus assumiu. Hoje é um momento de gratidão. Gratidão por Deus ter permitido que chegássemos até aqui. Gratidão pela salvação. Gratidão porque Jesus veio. Jesus, ele veio para pagar um preço. Cristo esvazia da sua glória, toma forma humana para vencer, para nos aproximar e dizer: Pai, eu assumo a culpa dela. Eu assumo a culpa dele. Essa aula está tremenda, irmãos. Não vai dar para falar tudo, mas para você ter ideia, esse era o costume na Grécia. Às vezes aquela pessoa que tomava era um inocente. Tomava e inocentava ali, no meio daquele estava o malfeitor, no meio daquele estava o condenado. Mas o inocente tomou. Assumiu a culpa e os outros ficaram livres. Então com Cristo foi assim, ele assumiu a tua culpa. Hoje é o momento de agradecer a Deus. Pai, eu não sou culpado. O culpado é eles. Mas na mesma hora ele diz: mas seja feita a tua vontade. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada. Porque o Senhor pagou. O Senhor nos aproximou. Agradeça ao Senhor. Porque era para eu e você sermos condenados a uma morte eterna. Mas Jesus veio. Então, no jardim do Éden, entrou o pecado. O salário do pecado é a morte. E agora, no jardim do Getsêmani, Cristo, Jesus Cristo, traz a salvação para a minha e para a tua vida. Irmãos, tem muita coisa boa nessa aula. Tem muita coisa boa. Acabamos de ver as 7 palavras de Jesus na cruz. Eu vou mandar um áudio explicando para cada um que está fazendo curso comigo, curso básico de teologia, e vamos continuar falando sobre Jesus na cruz, sendo que agora é os 7 milagres na crucificação de Cristo, vamos ver, a profecia da sua ressurreição, vamos aprender também,
Vamos aprender quantas ressurreições houve na Bíblia. Vamos aprender os 3 pontos principais, né? Que já comecei a falar e aqui a gente vai continuar para a glória de Deus. E vamos ver também as aparições de Cristo. Vamos ver tudo isso. Só que onde vamos ver? Na nossa aula extra. Eu venho aqui agradecer a Deus pela tua vida. Agradecer a Deus, né? Porque até aqui tem ajudado o Senhor. E dizer para você, se você tem desejo de continuar estudando teologia, de fazer um estudo aprofundado, eu vou deixar o WhatsApp aqui para você entrar em contato comigo, para a gente estudar. No final desse curso básico, temos carteirinha, temos a credencial, certificado, temos o anel de formatura e tudo isso reconhecido pelo Brasil inteiro. A faculdade é pela ITADESP, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus de São Paulo. Estamos tendo todo o apoio e você que tem o desejo de conhecer mais do Senhor, me chama no WhatsApp. Me chama no WhatsApp que vai ser um prazer em te receber para passar todos os livros, irmãos. São 20 matérias. Estamos na matéria de Cristologia, encerrando hoje. E nessa aula, estudamos tudo sobre Cristo. E o que aprendemos nessa matéria de Cristologia, vou passar para você agora. Nessa matéria, aprendemos quem é Jesus Cristo, a pré-existência de Cristo, a profecia messiânica, o nascimento de Cristo, os aspectos naturais de Cristo, o testemunho de João Batista, as 2 naturezas de Cristo, a aparência pessoal de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo, o verdadeiro verbo de Deus, a divindade de Cristo, os 3 ministérios de Cristo, Jesus do Getsêmani, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo e as aparições de Jesus, e a ascensão de Cristo, e a segunda vinda de Cristo. E terminando, a gente tem a revisão geral, temos a prova, você responde e aí a gente analisa e já começa a outra aula, em nome de Jesus. E já para encerrar aqui, com o sentimento de gratidão, eu quero dizer para você que Jesus é o nosso Salvador. Eu quero dizer para você que Jesus é o Messias. Como é que a gente fala Jesus, o Messias, na língua original? Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.